paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Hoje é 8 de maio de 2025. O que de importante tem esta data? Bom, hoje pela parte da tarde, talvez pelas 3 horas da tarde, 2 eu não sei direito, foi anunciado para o mundo o novo Papa. Ele é chamado de Leão XIV. Este Papa ele é de origem norte-americana, então ele está substituindo o falecido Papa Francisco. E por que eu estou fazendo este vídeo? Porque eu já vi na internet alguns apressadinhos associar o Papa ao Anticristo. Ora, isso não é de hoje. Desde quando eu entendo, desde o primeiro Papa, que do meu conhecimento, Papa João Paulo II, que eu via muitos evangélicos associarem o Papa ao Anticristo. Muitos diziam, o Papa João Paulo II é o Anticristo. Isso eu ouvi muito, principalmente de adventistas do sétimo dia. Eles sempre fazem uma associação da Igreja Católica com o Anticristo. Há aqueles mesmo que dizem que o Anticristo, na verdade, é toda a sucessão de papas. Em outras palavras, eles dizem que o Anticristo, todos os papas, eles cumprem a profecia do Anticristo. Pois bem, meus irmãos, e muitos diziam que o Papa João Paulo era o último Papa, cumprindo assim a profecia do Anticristo. Mas veja que o Papa João Paulo II, ele faleceu. E nada da profecia do Anticristo se cumpriu. Depois do Papa João Paulo II veio Ratzinger, o Bento XVI, e muitos diziam agora, este vai cumprir a profecia do Anticristo. Mas eis que Ratzinger, ele abdicou do trono, ele não chegou a falecer como Papa, ele abdicou do trono. Foi o primeiro na história que abriu mão do papado e entregou. E aí quem o sucedeu foi o Papa Francisco, que faleceu exatamente no dia da Páscoa, se não me falha a memória, faleceu agora recentemente. Todos estavam pensando que o Papa Francisco cumpriria a profecia do Anticristo, em outras palavras, que ele seria o próprio Anticristo. Eu já vi muitos vídeos associando o Papa Francisco ao Anticristo. E agora, hoje, no dia 8 de maio de 2025, assumiu um novo Papa, o Papa Leão XIV. Como eu já falei, ele é um norte-americano de origem americana e ele assumiu a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que não tem faltado já no dia de hoje, alguém se apressando, fazendo um vídeo e associando ao Anticristo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que todos os líderes, todos os estudiosos que associam os papas ao Anticristo, eles estão equivocados. Nenhum dos papas na história, eles cumpriram a profecia do Anticristo. Professor, mas na história, principalmente na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela perseguiu muitos cristãos, sim. Ela perseguiu muitos cristãos, muitos papas, eles foram cruéis. Eles foram cruéis. Mas eu quero lhe dizer que nenhum deles cumpriu a profecia do Anticristo. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, que nenhum papa, quer seja no passado, quer seja no futuro, cumpriu e nem cumprirá a profecia do Anticristo. Nenhum papa cumpriu e nem cumprirá a profecia do Anticristo. Por quê, professor? Eu vou lhe mostrar as razões por que não devemos associar nenhum dos papas ao Anticristo. O presente Papa que assumiu hoje, que foi escolhido, Leão XIV, ele nada tem a ver com o Anticristo. E eu vou provar para vocês de acordo com o livro do Apocalipse. De acordo com o livro do Apocalipse, eu vou logo lhe dizer quem é o Anticristo. Primeiro,
o livro do Apocalipse, ele mostra para a gente que o anticristo, ele é um romano. Em outras palavras, ele será um romano. Aí você pode dizer, olha aí, professor, nós já temos aí uma associação, porque todos os papas, eles se assentam no trono de Pedro, em Roma, ok? Mas eu estou dizendo para você que, de acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo, ele será um romano. Grave bem, de acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo, ele será um romano. Ele não só se assentará no trono de Roma, ele não só será o cabeça do Império Romano, ele não só se assentará no trono de Roma, a capital do Império Romano, mas ele será um romano de origem. É isso que o livro do Apocalipse diz. Você quer ver? Eu convido você para lermos aqui. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 11. Vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 11. A primeira referência ao anticristo nós temos no Apocalipse capítulo 11, versículo 7, que diz: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, aqui eu quero chamar a sua atenção para isto. O abismo aqui em referência, em questão aqui é o Hades. E o que é o Hades? O Hades, na mitologia grega e nas páginas do Novo Testamento, não é nada mais nada menos do que o habitat das almas ou dos espíritos. Repito, o Hades é o habitat de todos os espíritos, quer seja de espíritos humanos desencarnados, quer seja de espíritos angelicais caídos, conforme nós temos em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que aos anjos que não guardaram o seu principado, ele os mantém presos em cadeias eternas, reservados para o grande dia do juízo. Então, os anjos rebeldes, eles estão presos no abismo ou no Hades. Quando você lê Lucas 8,52, os demônios dizem para Jesus: não nos permita ir para o abismo. O abismo ali em questão que os demônios pedem para Cristo não enviá-los é exatamente o abismo infernal, o abismo que está debaixo das partes mais baixas da terra. É o abismo que serve para a prisão de anjos, demônios e homens, espíritos desencarnados. Então, quando o autor do Apocalipse aqui diz assim, ó, e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, as duas testemunhas, e segundo a antiga tradição cristã serão Enoque e Elias, a besta que sobe do abismo, isso é, do Hades, lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Eu quero lhe provar aqui, se você tiver dúvida que o abismo aqui é o Hades, a habitação das almas dos mortos, eu vou lhe provar bem aqui, ó. Vamos aqui para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 10 e versículo... Deixa eu ver aqui. Romanos 10, 8, 7. Ou quem descerá ao abismo, a mesma palavra no grego, abissos, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ora, o autor sagrado aqui ele faz referência à descida de Cristo ao Hades. Paulo, ele jamais usa a palavra Hades nos seus escritos. Em lugar de Hades, ele usa abissos, traduzido por abismo. Então, tanto Hades como abismo falam da mesma coisa. Então, o abismo aqui em Romanos 10:7, nos lábios de Paulo, é uma referência ao mundo dos mortos para onde Cristo desceu. Entre a sua morte e a sua ressurreição, Cristo esteve no Hades, ou abismo. Por isso é que o autor aqui, Paulo, diz, ó, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. 1 Pedro 3,19 diz que Cristo em espírito foi aos espíritos em prisão. 1 Pedro 4,6 diz que por isso também o Evangelho foi pregado aos mortos também. Tá bom, meus irmãos? Então, o abismo aqui em questão é o Hades, para onde Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, eu estou lhe provando a base das Escrituras que
O abismo em Apocalipse 11:7 é uma referência ao Hades. E lá no Hades ficam depositados não só espíritos de homens, mas seres angelicais caídos e demônios. Ok, meus irmãos? Então, quando se diz aqui, ó, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará, ó, no futuro, lhes fará guerra e as vencerá. Prestai bem atenção, o autor sagrado aqui, ele está dizendo que a besta, ela subirá do abismo. Ora, visto que o abismo aqui é o Hades, a habitação das almas dos mortos, ora, o que o autor está dizendo para nós é que o anticristo vindouro, ele subirá do abismo, ou seja, do Hades. Ora, se ele subirá do Hades, meus irmãos, obviamente o anticristo, ele é alguém que já existiu na história. Eu já fiz outros vídeos sobre essa questão, mas vou repetir aqui. Se o autor sagrado ele está dizendo isso, que o anticristo subirá do abismo e lutará contra os dois profetas e os matará, quando ele diz que o anticristo subirá do abismo, e o abismo que é o Hades, a habitação das almas dos mortos, logo ele está dizendo que este anticristo que subirá do abismo, ele já teve uma existência aqui nesta vida. E o autor sagrado ele vai deixar isso mais claro para nós. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 13. Primeiro, aqui o que ele diz? Ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, esta besta ela tem uma dupla simbologia. Primeiro, a besta ela representa o Império Romano. Segundo, a besta ela representa o Anticristo, o cabeça do Império Romano. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, ou seja, das nações. O mar aqui representa as nações. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças na besta elas representam duas coisas. São 7 colinas. Ora, nós sabemos que Roma ela está edificada sobre 7 montes, 7 colinas. Então, o próprio autor diz que as 7 cabeças representam 7 montes ou 7 colinas, só de 7 colinas sobre as quais a mulher, que é Roma, está edificada. E são também 7 reis, ou seja, 7 imperadores, 7 Césares. Então perceba que o autor do Apocalipse, ele mesmo dá a interpretação para nós. E ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, 7 colinas e também são 7 reis. Ok? Então esses 7 reis eles estão anexados à besta. Eles são reis romanos. Em outras palavras, eles são imperadores romanos. Vamos prosseguir. E 10 chifres. E sobre os chifres, esses 10 chifres aqui são reis que darão poder e autoridade à besta, ou seja, ao anticristo. Serão vassalos do anticristo que auxiliarão o anticristo na sua conquista ao Império Romano, quando ele tomará a capital do Império Romano, que é Roma, de acordo com a visão aqui do autor do Apocalipse. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Então veja que esta besta ela tinha 7 cabeças. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então todas as cabeças elas tinham nomes de blasfêmia. Então o que o autor está dizendo aqui é que todas essas cabeças que eram reis, eles pronunciavam blasfêmias. Prosseguindo, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o trono e grande poderio. O dragão aqui é o diabo. O diabo aqui é visto a dar poder à besta, ao Império Romano e ao Anticristo. E vi uma de suas cabeças. Vi uma de suas cabeças de quê? Do Império Romano, da besta que saía do mar. E vi uma de suas cabeças, são 7 cabeças, como ferida de morte. Ele viu uma das 7 cabeças como ferida de morte. Esta cabeça ferida de morte aqui aponta para a morte de um dos 7 reis. Eu vou lhe mostrar aqui mais na frente que o autor, cada vez mais ele vai aproximando, ele vai nos dando sinal que esta cabeça ferida de morte, ele faz alusão na história, o imperador que foi
que se suicidou foi o imperador Nero. Então, esta cabeça ferida de morte é uma referência ao imperador Nero, que se suicidou de acordo com a história. E uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. Ora, se a ferida na cabeça representa a morte, então o curar desta chaga mortal representa o que? A ressurreição desta cabeça, ou seja, deste rei. Então o autor aqui ele já está mostrando para nós que para ele o anticristo é alguém que sofreu morte, mas ressuscitará. Repito, para o autor do Apocalipse, a besta, ou seja, uma das cabeças da besta, que é chamada de besta em Apocalipse 1:7, por isso é que ele diz que a besta ela tem um duplo simbolismo. Primeiro é o Império Romano, ou melhor, a primeira menção à besta em Apocalipse 1:7 que aparece é ao imperador Nero. No Apocalipse 13, a besta que sai do mar ali é o Império Romano. Com 7 cabeças, são 7 imperadores e uma destas cabeças feridas de morte é exatamente a besta que é vista a subir do Hades ou do abismo, em Apocalipse 11:7, ok? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. A sua chaga mortal fora curada, em outras palavras, ele foi ressuscitado dentre os mortos. É por isso que em Apocalipse 11:7 o autor diz que vi a besta subir do abismo. Subir do abismo equivale a e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ou seja, ele morreu. E quanto a ele ser visto a subir do abismo equivale a isso aqui, ó. Mas a sua chaga mortal fora curada. Se você tem dúvidas no que eu estou falando, eu vou repetir mais uma vez. Para o autor do Apocalipse, o anticristo, ele será alguém que já existiu. E esse alguém é identificado com Nero. Nós vamos ver isso mais à frente. Quando o autor do Apocalipse escrevia o seu livro, Nero estava morto, estava no abismo. É por isso que ele disse que ele subiria do abismo. Mas veja que ele diz aqui, ó, e a sua chaga mortal fora curada. Então, para o autor do Apocalipse, o anticristo, ele não nascerá. Ele se levantará dentre os mortos, ele ressuscitará, a sua chaga mortal, ela será curada. Em outras palavras, ele se levantará dentre os mortos. A sua alma, ela será liberada lá do abismo e juntamente com o corpo, ele ressuscitará, cumprindo assim a profecia do anticristo. Então já estou lhe mostrando aqui que nenhum papa, nenhum homem nascido depois de Nero cumprirá a profecia do anticristo. Para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo é exatamente o imperador Nero. Para ele, Nero foi o primeiro perseguidor da igreja e será também o último perseguidor da igreja. Por quê? Porque Nero, no passado, ele foi um anticristo e no futuro o anticristo será o próprio imperador Nero, que no momento em que ele escrevia, estava no abismo, estava no Hades, estava morto. Mas ele se levantaria dentre os mortos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, meus irmãos, estão errados, estão equivocados aqueles que associam a besta do livro do Apocalipse com o papado, ou com qualquer papa em particular. Nem o papado, toda a sucessão papal, e nenhum papa em particular cumpre a profecia do anticristo. Por quê? Porque na história, o anticristo ele foi Nero. E na profecia, na visão do autor sagrado, o anticristo será Nero, ressuscitado dentre os mortos. Será Nero tirado lá do abismo, desde o Hades. Em outras palavras, Nero ele ressuscitará, ele voltará à vida, ele terá uma outra existência. Não se trata de uma reencarnação, não. O fato de que o autor diz que Nero subirá do abismo, ou melhor, que o anticristo subirá do abismo, ele não está dizendo que o anticristo passará por uma reencarnação. Não. O que ele está dizendo é que o anticristo, a besta,
que ele é uma das cabeças das 7. Uma das cabeças fora ferida de morte, ou seja, passou pela morte, mas a sua ferida, a sua chaga mortal fora curada. Em outras palavras, ele será ressuscitado. Ok, meus irmãos? Então vamos ver aqui. O que é que ele diz mais? Apocalipse capítulo 17 agora. Olha o que diz aqui. Pronto. Apocalipse 13, 18. Só para você ter mais uma sinalização de que Nero é o anticristo. Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria ou entendimento. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Veja, a besta aqui ele diz claramente que é um homem, é número de homem, 666. A gemátria, certo, que é exatamente o valor numérico das letras. A gemátria trata disso, de encontrar o número das letras. Quando você pega a palavra Néron César, você vai procurar o valor numérico de Néron César, dá exatamente a 666. Então o autor aqui ele está dando mais um indício para nós de que o anticristo é exatamente o imperador Nero, o Kaiser. Néron César corresponde em valores numéricos a 666. Então quando ele diz assim, ó, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem. O que ele está dizendo é que é o número de homem, ou seja, um homem tem este valor. E quando nós vamos calcular os números, o valor numérico de Néron César, exatamente nós encontramos 666, meus irmãos. 666. Você pode consultar o trabalho do Dr. Russell Norman Champlin, o Novo Testamento Interpretado, volume 6, na passagem aqui que eu estou lendo, ele comenta, ele traz um vasto estudo, tá certo? E ele que era um erudito do grego, e todos aqueles que conhecem o grego e conhecem o hebraico, eles são unânimes em dizer que o nome Néron César, quando transformado em valor numérico, corresponde a 666. Então, o autor está dizendo para os seus leitores quem é o anticristo. Em forma de enigma, de forma indireta, o autor está dizendo para os seus leitores originais que o número do nome do anticristo o número do nome do anticristo é 666. Em outras palavras, ele está dizendo que o anticristo é Néron César ressuscitado dentre os mortos. Vamos lá, capítulo 17. Olha aqui, mais uma alusão a Néron César dentre os mortos. 17:8. A besta que viste foi, a besta que viste, ou seja, que existiu ou foi, ou seja, existiu, e já não é, em outras palavras, não existe quando ele escreveu o seu livro. E há de subir do abismo, ou no futuro, há de subir do abismo para o autor do sagrado, o que ele está dizendo? A besta que você viu foi, ou seja, existiu, e já não é, ou seja, não existe no momento em que ele escreveu o Apocalipse, mas há de subir do abismo, ou seja, do Hades. Então, para o autor sagrado, ele estava crente, ele acreditava piamente que o anticristo no passado foi Nero, mas no momento em que ele escreveu o livro do Apocalipse, Nero estava morto, não é, mas ele tornará a subir do abismo, ou seja, a sua alma será libertada do Hades e o seu corpo ressuscitado, ele será o anticristo. É isso que o autor está dizendo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, ou seja, ao lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, que existiu, e já não é, ou seja, não existe, mas que virá. Está bem aqui, o autor ele colocou o anticristo em 3 tempos. Passado, era, existiu. Presente, quando ele existiu, o autor, ele não existia, ele não era. Futuro, mas que existirá. Então, para o autor sagrado, o anticristo foi alguém que era, existiu. No momento em que ele escrevia, não era, ou seja, não existia,
mas que voltaria a existir, ele subiria do abismo. Então, meus irmãos, aqueles, repito, que associam o papado ou qualquer papa com o anticristo, com a besta, eles estão muito equivocados. Eles não estão interpretando corretamente o livro do Apocalipse. Repito, na ótica do autor do livro do Apocalipse, do escritor, o anticristo será o imperador Nero. Vou deixar bem claro para vocês, na ótica do autor do Apocalipse, o vindouro anticristo, porque quando ele escreveu o livro do Apocalipse, para ele o anticristo não existia naquele momento, mas voltaria à vida. Então, para ele, ele identifica o anticristo com o imperador Nero. Assim também nós vemos os oráculos sibilinos que identificam o anticristo com o imperador Nero. Nós também vemos, por exemplo, esta lenda do Nero Redivivo, ela aparece no livro de Suetônio, que foi um escritor romano. Nós temos também no livro Ascensão de Isaías, o anticristo ele é associado ao imperador Nero. Outros escritores antigos, parece que como Cômodos, se não me falha melhor o nome, mas ele é um escritor do terceiro século, ele associava o anticristo ao imperador Nero. O próprio Santo Agostinho ele faz uma alusão, ele não está dizendo, mas ele faz uma alusão à lenda que diz que o anticristo será o imperador Nero. Então era corrente na igreja primitiva, principalmente ali dos 2 primeiros séculos, a associação do anticristo com o imperador Nero. E o autor sagrado, quando escreveu o seu livro do Apocalipse, circulava esta lenda, essa história de que Nero ele ressuscitaria dentre os mortos, ele retomaria o poder de Roma e ele perseguiria a igreja. E todas essas crenças, essas lendas, elas aparecem aqui no livro do Apocalipse. Ok, meus irmãos? Então, versículo 11 aqui, ó, Apocalipse 17, 11. E a besta, tem em mente aqui o anticristo, que era, ou seja, que existiu, e já não é, ou seja, não existe, é ela também o 8º rei, e é dos 7, e vai à perdição. Então veja aqui que para o autor sagrado, ele diz claramente que o anticristo, ele é uma das 7 cabeças, que era, não é, mas que virá. A partir do momento em que João diz que o anticristo existiu, sendo ele uma das 7 cabeças, não existe, mas que tornará a subir do abismo, ou que subirá do abismo, ele está exatamente dizendo isso, que ele foi um dos 7, e ao mesmo tempo que ele vai ressuscitar, ele será o 8º. Então prestai bem atenção, para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo ele é tanto um dos 7, como ele será o 8º e último rei de Roma. Repito, para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo ele foi Nero, o primeiro perseguidor da igreja, e também será o último perseguidor da igreja. Então, estou fazendo este vídeo hoje, no dia 8 de maio de 2025, e digo sem medo de errar, meu irmão. Sem medo de errar. O anticristo, de acordo com a ótica do autor do Apocalipse, ele não nascerá. Aqueles que esperam que o anticristo venha a nascer, eles não estão entendendo as palavras do autor do Apocalipse. Para o autor do Apocalipse, o anticristo ele não nascerá. Ele já nasceu. Quem é o anticristo? Nas páginas da história, ele é Nero. Ele já nasceu. Ele não nascerá, ele reaparecerá em uma condição ressurrecta. Por isso é que ele diz que lá em Apocalipse 11:7, a besta, eu vi ela subir do abismo, ou seja, do Hades. Ora, se João está dizendo que a besta subirá do abismo do Hades, é porque ela já teve uma existência. Porque lá para o Hades, meus irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, só vai para o Hades quem passou pela morte. Só vai para o Hades, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem já passou pela morte. Então, quando ele diz que a besta subirá do abismo, ele está dizendo que a besta foi alguém que já viveu, mas que morreu e no momento está no abismo, mas que do abismo ela
subirá no futuro. Então, repito, para você, meu irmão, que está propagando que o atual Papa é o anticristo, eu sugeria que você mudasse de opinião, fizesse um vídeo se retratando e atentasse mais para o que diz a Bíblia Sagrada, compreenda o livro do Apocalipse, volte na história há 2000 anos atrás, procure saber, na época do autor sagrado, qual era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Era Roma, meu irmão. Na época do autor sagrado, qual era a cidade? Embora ela não seja única. Mas aqui vai a pergunta. Roma está ou não está? Veja que eu não estou usando o verbo no passado estava, mas no presente. Roma está ou não está edificada sobre 7 colinas? Está. Então, as 7 cabeças que representam 7 montes são as 7 colinas sobre as quais a capital do império, na época do autor sagrado, que é Roma, estava edificada. A mulher é vista montada sobre uma besta. A mulher ali é Roma, a capital do Império Romano. A besta é o Império Romano. A mulher, repito, com a taça na mão embriagada do sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Aquela mulher com a taça na mão é Roma imperial. O fato de ela estar montada sobre uma besta, a besta ali é o Império Romano. E também representa o Anticristo. Tá bom, meus queridos? Então eu espero ter contribuído para o seu entendimento. Espero mesmo que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.